Pai de infinita bondade, Jesus, querido irmão, divino amigo, querido irmão Ramatiz, mentor desta casa, doce mãe Maria de Nazaré, queridos trabalhadores da luz que aqui atuam em nome de Deus e de Jesus. Aqui estamos mais uma vez, nos reunindo em torno dos vossos nomes, em especial em torno do teu nome, Pai, em torno do nome de Jesus, para juntos buscarmos ouvir e aprender com os ensinamentos que aqui virão nessa noite. Suplicamos que esteja conosco, nos orientando, nos inspirando, nos ajudando a colocar as nossas almas, os nossos espíritos em atitude de disponibilidade para que possamos absorver da melhor forma os conteúdos que aqui virão nessa noite de hoje. Portadores desse conhecimento, ele possa fazer em nós a semeadura necessária para que ele possa germinar, crescer, florescer, frutificar e render frutos de transformação, de bondade, de amor, de fé, de caridade e perseverança. Que esses conhecimentos nos ajudem a fazer, pouco a pouco, a nossa reforma íntima que se faz urgente e necessária. Que tu possas estar conosco ao longo de todo esse trabalho, conduzindo para que aqui apenas a tua vontade seja cumprida e que tudo possa transcorrer em paz. Que o teu amor e a tua luz possam nos conduzir hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Como eu disse, a nossa palestra de hoje vai nos ajudar a entender um pouco mais o que é o corpo astral, né? O que é isso? Qual a função disso nas nossas vidas? Vamos aprender também as lesões que a gente acaba provocando nesse corpo astral e as consequências materiais e espirituais dessas lesões para nós. E para que a gente comece a entender, para facilitar a nossa compreensão do que é o corpo astral, eu trouxe uma historinha aqui hoje, o pessoal que é mais antigo na casa conhece ela. Mas tem umas historinhas que a gente não consegue substituir, porque a gente não acha nada assim melhor, então de vez em quando a gente tem que repetir. O título dela é Deu Carona a um Espírito, é uma história verídica, tá? Ela não é uma história espírita, mas ela vai nos ajudar a compreender um pouquinho, começar a compreender o que é o corpo astral. E aí diz assim, o pesquisador Giuseppe Lenzi, em artigo publicado no jornal italiano L'Aurora, conta um fato extraordinário ocorrido entre as cidades de Ancona e Senigallia, no interior da Itália. Abre aspas. Carlo voltava para casa de carro, de madrugada, quando viu uma jovem na beira da estrada. Só isso a gente já fala assim, meu Deus, de madrugada uma jovem na beira da estrada é aquela história da mulher loura que a gente ouve tanto desde criança, né? É alguma coisa mais ou menos por aí. Gentilmente deu carona à moça e emprestou-lhe sua jaqueta de couro, porque estava sentindo muito frio. Ao saltar em sua casa, no vilarejo de Ostra, a moça disse que lhe devolveria o casaco quando ele passasse de novo por ali. 2 dias depois, o rapaz passou por ali com sua mãe e saltou para pedir o casaco. Foi recebido por um senhor sisudo que lhe disse que sua filha, Serena, havia morrido há 4 meses e mostrou-lhe um retrato da moça, que Carlo logo reconheceu imediatamente. Como Carlo insistisse no caso, o senhor Mário, aí abre parênteses, Serena lhe disseram o nome do pai, quer dizer, a moça, além de tudo, tinha contado para ele qual era o nome do pai dela, né? O levou até a capela mortuária da família, cuja chave só ele possuía. Para a surpresa dos 3, ou seja, do pai da moça, do rapaz que deu carona e da mãe dele, né, da mãe do rapaz, para a surpresa dos 3, lá estava sobre a campa a jaqueta de couro de Carlo. O fato ganhou destaque público e foi assunto dos jornais e da TV local. O Dr. Lenzi fez algumas investigações a respeito e descobriu que Carlo
era um excelente filho e um cidadão respeitado na sua cidade. Ou seja, ele não tinha feito nenhum trambique, né? Não era uma pessoa que fosse, por qualquer motivo, fraudar uma situação dessas. Era uma pessoa confiável, né? Serena, quando encarnada, possuía faculdades mediúnicas de audição e vidência, chegando até a conversar algumas vezes com sua mãe falecida. Numa dessas conversas, sua mãe lhe avisara que ela desencarnaria de morte violenta, o que realmente aconteceu. Serena e seu irmão desencarnaram num acidente automobilístico perto da casa. Esta matéria foi publicada no número 517 do jornal La Aurora, que atende pedidos e assinatura. Aí tem aqui o endereço e tal, né? Enfim, essa história saiu num jornal, né? É uma história de cunho espiritual, mas não é uma história espírita no sentido, não foi uma psicografia, né? É uma história real. Isso aconteceu com um testemunho ocular do próprio rapaz, que a princípio tinha sido só uma coisa entre ele e a moça, né? Mas depois, quando ele volta para pregar o casaco, ele tem como testemunha a própria mãe e o pai da moça. Então, quer dizer, ele não mentiu, ele não inventou, né? Como diz ali na reportagem, a pessoa que escreveu esse artigo, ela investigou, inclusive, a vida do rapaz para ver que ele era uma pessoa direita, uma pessoa confiável, que não iria armar esse tipo de situação para enganar as pessoas assim a troco de nada, né? Então, que realmente o fato é verídico. Normalmente, quando essas situações acontecem, né, no nosso vocabulário sem conhecimento, viu um fantasma, né? Ou quando a gente tem um pouquinho mais de conhecimento, viu um espírito. Não é isso? Vamos começar a entender o que é essa coisa de ver o espírito, de ver o fantasma. Como é que a gente vai entender isso? A gente trouxe aqui uma gravura para tentar mostrar para vocês como é que as coisas se organizam. O espírito em si está aqui representado pela aquela centelha ali, aquele clarãozinho ali, né? Que é assim. O espírito, como a imagem mesmo mostra, ele não tem uma forma. Ele é constituído de uma matéria muito sutil, né? De uma sutileza que a gente ainda não tem condições de entender, de elementos muito sutis, mas ele não tem uma forma definida. Por ele ser de uma matéria muito sutil, ele não tem condições de agir diretamente numa matéria mais bruta, né? Os objetos, o próprio corpo de carne, que são de uma matéria mais bruta, uma matéria mais densa, ele não consegue atuar nessa matéria. Então, para que ele possa atuar, ele precisa de um recurso. Que recurso é esse? É o recurso que Kardec nomeou como perispírito. O que vem a ser o perispírito? O perispírito é o corpo espiritual, o corpo astral do espírito. É o que serve de forma para o corpo físico e o que faz a ligação do espírito com esse corpo físico. Para que o espírito possa atuar no corpo físico, que é de uma matéria totalmente diferente da dele, muito mais densa, ele precisa dessa ferramenta, diríamos assim, de atuação. Qual é a ferramenta de atuação dele? O corpo perispiritual, que é o molde do corpo físico. Por isso, quando o espírito desencarna e por um acaso alguém que tem a faculdade da vidência o vê e usa assim, eu vi o espírito. Na verdade, o que você viu foi o corpo perispiritual. Você viu o perispírito, que vai ter a aparência que você desejar, normalmente na nossa última encarnação, mas não necessariamente da última. O espírito, quando ele tem condições, ele já tem alguma preparação, ele pode escolher a aparência que ele quer ter. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, quando a gente falar um pouquinho mais sobre o espírito. Bom, tudo que no espírito estão os sentimentos, né, as vontades, tudo que ele decide realizar, ele passa o comando para o perispírito, que por sua vez passa o comando para o corpo físico. Então, tudo que o espírito sente, pensa,
se reflete no perispírito e se reflete desse no corpo físico. É o espírito que dá os comandos para o corpo perispiritual, que por sua vez dá o comando para o corpo físico. Tudo que afeta o corpo físico danifica o perispírito. E aí o espírito sente. Então, se você é imprudente, se o espírito manda um comando para você comer demais, você vai lá, come, bebe demais, se empanturra. Seu corpo físico vai ser afetado, né? Você vai ter um problema gastrointestinal. Então, o corpo físico foi afetado. Se isso vira um vício, comer demais vira um vício na sua vida, com certeza esse vício vai danificar o seu corpo perispiritual nessa área gastrointestinal e isso vai virar um problema para você. Se não nessa encarnação, numa outra. Então, eles funcionam de forma interdependente e as escolhas de um afetam o outro, o prejuízo do outro afeta um. Ou seja, o espírito fez a escolha, deu o comando para o corpo físico. A situação aconteceu. Se isso traz um dano para o corpo físico, esse dano atinge o perispírito e o espírito se ressente do dano. É dessa forma que funciona. E aí eu trouxe aqui um textinho explicando essa dinâmica para vocês, chamado perispírito, uma metáfora, e diz assim: perispírito é o nome dado por Allan Kardec ao elo de ligação entre o espírito e o corpo físico. Quando o espírito está desencarnado, é o perispírito que lhe serve como meio de manifestação. Ou seja, quando ele está encarnado, ele se manifesta através do corpo físico, que recebe os comandos do perispírito. Quando o corpo de carne morre, o espírito atua apenas usando o corpo perispiritual. É por isso que os médiuns videntes enxergam, né, dizem, eu vi o espírito do fulano. Na verdade, ele está vendo o perispírito do fulano. E aí o texto continua dizendo assim: nos encarnados serve de laço intermediário entre o espírito e a matéria, e nos espíritos desencarnados constitui o corpo fluídico do espírito. O perispírito é o molde fluídico, a ideia diretriz, o esqueleto astral, ou o modelo organizador biológico do corpo carnal. Então, o perispírito ele funciona como se ele fosse um esqueleto astral. Não é o esqueleto que ajuda a dar forma ao corpo físico, né? O formato da cabeça, o formato dos membros superiores, do tronco. O perispírito ajuda a dar o formato, é como se ele fosse um esqueleto, funcionasse como um esqueleto para o espírito, né? Ajuda aquele espírito que não tem uma forma definida a ter. Tá? É mais ou menos essa analogia. O perispírito é órgão transmissor, funcionando como um transformador elétrico. O corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite e o espírito sensível e inteligente a recebe, analisa e incorpora. Mas podemos ter um trajeto inverso, quando há iniciativa que vem do espírito, como ordem para o corpo executar. O perispírito a transmite para o sistema nervoso, que a define como um impulso motor. Essa ordem vai através dos nervos motores aos músculos, que se contraem, obedecendo à ordem recebida. Surgem assim os movimentos: locomoção, fala, gestos da mímica, canto, salto e etc. Alguns movimentos são automáticos, como os da respiração, do bombeamento do sangue pelo coração, e mais profundamente inconscientes, as contrações peristálticas do intestino. Também nesse caso, a atuação do perispírito é inegável. Então, o perispírito ele recebe os comandos, ou seja, gente, no nosso pouco vocabulário, para explicar algumas coisas, é como se o perispírito fosse o cérebro. Por quê? Porque ali estão as ideias, né? Desculpa, o perispírito não, o espírito. Ali no espírito estão as ideias, o comando, a vontade, isso é passado ao perispírito, ao cérebro perispiritual, por sua vez ao cérebro material, e aí todos os comandos para o nosso corpo, né, todas as vontades que a gente quer realizar, elas acontecem porque o espírito mandou o comando para o perispírito, esse para o corpo, e o corpo vai executar essas ações. Sejam essas ações
aparentemente simples, né? Andar, falar, sentar, levantar. As complexas, que são os funcionamentos dos nossos aparelhos, aparelho digestório, circulatório, respiratório, excretório e etc. Né? As nossas vontades do dia a dia. Ah, estou com uma vontade de comer isso, estou com uma vontade de comer aquilo, quero fazer não sei o quê. Então, é assim que funciona. É espírito atuando sempre, enviando esses comandos. Agora a gente vai falar um pouquinho de cada um desses elementos, né? A gente está vendo aqui também, é bom a gente observar, esse rapaz ele está cadeirante nessa encarnação, né? E a gente está vendo ali como se fosse um outro ele. Esse outro ele é o perispírito, né? Se vocês observarem bem, ele está presinho ao corpo material com um fiozinho. A gente vai falar sobre, explicar como isso funciona daqui a pouquinho. Aos pouquinhos, a gente vai analisar cada um desses itens envolvidos nessa primeira imagem. Bom, primeiro deles, espírito. O que é o espírito? A gente pode definir o espírito como uma centelha divina. O espírito, como está ali ao lado, ele é imortal. Por que a gente não fala que ele é eterno? Porque é eterno só Deus, que é o Criador. Né? Como nós somos criaturas, ele é imortal. O espírito é imortal. Tá? Tem vida eterna. Ele é a sede de todas as sensações, sentimentos, vontades, estão nele. Como a gente falou ainda há pouquinho, é ele quem comanda as ações que o perispírito coloca o corpo físico para executar. E aí, num resuminho aqui, para a gente entender bem, diz assim: o espírito é como uma centelha de luz. Segundo Allan Kardec, é ele quem possui a sede da memória, pois ele é o ser inteligente, pensante e eterno. Ele funciona como o HD funciona nos computadores. É ali que está toda a memória, todas as nossas encarnações, tudo que já fizemos, está tudinho gravado no nosso espírito. Ele não precisa vestir-se, nem alimentar-se, não sente frio, nem sede, porque essas necessidades são puramente biológicas. Porém, é ele quem ama, sofre, é feliz, triste, ou seja, é nele que residem todas as sensações e faculdades. Então, todas as faculdades que você tem, todas as sensações que você sente, todas as suas memórias, elas estão gravadas no espírito. E é ele quem passa isso ao perispírito e parte disso ao corpo espiritual, ao corpo físico. Corpo físico, ao contrário do espírito, o corpo físico ele é mortal. Né? O espírito é feito, como eu já disse, de uma matéria bem sutil, já o corpo físico é feito de uma matéria densa. O corpo físico ele é apropriado ao planeta que você está reencarnado. Cada planeta tem um tipo de corpo físico diferente, assim como vai ter um perispírito de matéria apropriada para aquele lugar, para aquela morada que ele tem. Como Jesus já disse lá atrás, há muitas moradas na casa do meu pai. Nós, terráqueos, temos o hábito de achar que só temos nós no universo inteiro, né? Lê do engano nosso. E para cada planeta, um corpo perispiritual apropriado para aquele momento de evolução do planeta, para aquele tipo de energia que ali existe, um tipo de corpo físico para aqueles espíritos encarnantes ali, apropriados para a condição daquele planeta também e para as necessidades que o espírito tenha de vivenciar situações ali. Então, corpo físico, vamos falar um pouquinho dele aqui, depois eu vou mostrando um resuminho disso ali na imagem. O corpo é um instrumento que o espírito usa para atuar nos mundos materiais. Precisa, portanto, atender às necessidades do mundo em que está, aos objetivos que ele traz ao encarnar. Ou seja, aquele espírito reencarnante, ele vai ter um objetivo nessa encarnação. O corpo físico que ele vai ter é um corpo físico apropriado para as coisas que ele vai precisar viver naquela encarnação. Ele precisa de uma encarnação como um deficiente visual. Ele vai ter um corpo físico com problemas na área da visão e ele ou já vai nascer
cego ou vai desenvolver a cegueira ao longo da sua existência. Porque ele necessita daquele aprendizado. Ele necessita daquele expurgo. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, o espírito tem o corpo que precisa naquela existência que ele vai vivenciar. O corpo é considerado um produto ideoplástico, ou seja, ele é considerado um produto fácil de moldar. E como é que se molda esse corpo? O espírito molda o corpo através da ação do pensamento. Já no ato da fecundação, quando o óvulo está sendo fecundado, o perispírito é colado àquele óvulo que vai ser fecundado, e ali ele já vai recebendo os comandos do espírito através do pensamento, é claro, para que aquele corpo físico que está sendo gerado ali naquele momento, ele vá se moldando de acordo com a necessidade que o espírito tem. Quem já assistiu à palestra 2, viu que isso tudo é muito bem calculado, muito bem planejado pelas entidades espirituais responsáveis pela reencarnação. Na palestra 2, a gente mostra que, através de uma historinha, a reencarnação de um personagem de um dos livros de André Luiz, o Sigismundo, todo o cronograma, todo o planejamento da reencarnação dele, que foi uma reencarnação difícil de acontecer, dado ao conflito no qual o Sigismundo tinha se envolvido numa de suas encarnações anteriores. Então, aquela encarnação era uma encarnação decisiva para que ele começasse a resolver um problema sério que ele arranjou numa outra encarnação. Então, tem todo um apoio da espiritualidade. E, assim, é claro, cada um é um. Os projetos reencarnatórios não são exatamente iguais aos do Sigismundo, mas o principal né, aquela coisa da carta cromossômica, decidindo que tipo de corpo que você vai precisar naquela existência para os aprendizados que você vai ter que realizar, para os expurgos que você vai precisar fazer. Então, é tudo ali organizadinho. Então, é isso que diz. Com a força do pensamento, o espírito vai comandando essa divisão celular. Eu estava lendo um artigo essa semana, estudando para a palestra. Eu nunca tinha lido nada desse nível. Eu esqueci o nome do pesquisador agora. É uma pessoa que é espírita e que, fora ser espírita, ele é um cientista. E aí ele conta nesse artigo que alguns cientistas já presenciaram nessa divisão celular, quando o óvulo está sendo fecundado e começa a se dividir para a formação do corpo físico, um conjunto de células que se junta para formar, ele cita ali o aparelho digestório. Já está no lugar definido onde vai ser o aparelho digestório. Se eles pegarem aquele conjunto de células e trocarem de lugar, elas param a organização. Por quê? Porque elas estão no lugar errado. Quando volta para o lugar, elas voltam a se movimentar, se organizar para constituir aquele aparelho. Eu achei isso muito interessante. Você vê como as coisas de Deus são perfeitas, né? Tudo muito bem organizado, tudo equilibrado. Infelizmente, nós, depois que estamos prontinhos, entre aspas, vamos lá e começamos a estragar a obra divina, né? Esses somos nós. Porque dentro do planejamento divino, a nossa constituição é perfeita. Se ela não está funcionando com perfeição, a responsabilidade não é de Deus, né? É nossa. E aí, continuando aqui, então, o corpo é considerado um produto ideoplástico, né? Porque ele é manuseável, trabalhado pela força do pensamento, né? Pela força do espírito. Então, está aqui, o corpo é considerado um produto ideoplástico do espírito. Logo após a fecundação, o espírito reencarnante une-se por um cordão fluídico ao ovo e, por meio dele, influencia automaticamente a formação do embrião e do feto. O organismo reflete o estado do espírito. As doenças físicas não passam de distúrbios do espírito, passados ao perispírito e transpostos para o corpo de carne. O autor desse texto é o Carlos Toledo Rizzini. Eu tirei ele do Portal do Espírito. Então, corpo físico é um corpo denso, né, de uma matéria densa. Ele é o instrumento de ação do espírito, como o texto já disse, é através do corpo físico que o espírito atua no mundo que ele precisa reencarnar, no planeta que ele precisa reencarnar. E ele é um veículo de expurgo. O que isso quer dizer? O que é veículo de expurgo?
Quando você expurga alguma coisa, você está colocando fora alguma coisa. O que será que a gente coloca fora nesse corpo físico e por quê? Guardem essas duas perguntas. O que é que a gente coloca fora nesse corpo físico? Se ele é um veículo de expurgo, alguma coisa é jogada fora nele. O que, que é que a gente coloca fora nele e por que, que a gente coloca fora nele? Guardem isso. A gente agora vai falar um pouquinho do perispírito. Ao contrário do espírito, que é imortal, e do corpo físico, que é mortal, o corpo perispiritual a gente classificou como duradouro. O que, que isso quer dizer? Por que, que a gente não colocou ali mortal ou imortal, botou duradouro? Exatamente o que é o que ele é. Ele é duradouro. Ele existe para o espírito, enquanto o espírito se encontra com necessidade de reencarnar. Porque é ele que é o molde para o corpo de carne. Ele é o molde para o corpo de carne. Em cima dele é como se ele fosse, o perispírito está para o espírito, para o corpo físico, como a forma está para a massa do bolo. Não é a forma que vai dar o feitio do bolo? Se você quer fazer um bolo no formato de coelhinho, né? Você vai comprar uma forma que tem aquela silhueta da carinha do coelho para te dar menos trabalho, porque tem o pessoal que esculpe, né, a massa de bolo que faz de outra forma. Mas para as pessoas comuns, eu, por exemplo, que não sou... meu desenho é aquele bonequinho com um corpinho de palitinho, uma perninha. Não sou muito boa nas artes. Se eu fosse fazer um bolo com a cara de coelhinho, eu ia procurar uma forma com aquela carinha e ia fazer ali para facilitar a minha vida, né? Então, é assim que o perispírito funciona para o corpo físico, como a forma funciona para a massa do bolo. É ele que vai dar a forma ao corpo físico. Ou seja, ele é o corpo fluídico, nele estão todos os órgãos que estão no corpo físico. Não é ele que vai fazer a forma. Então, ele não é uma forma só de silhueta, né, diferente do bolo. Ele também vai ter as coisas que tem dentro. Então, todos os aparelhos, né, circulatório, digestório, circulatório, reprodutor, excretório, que tem no corpo físico, tem primeiro antes no corpo fluídico, para que o corpo físico seja moldado ali, com tudo que ele tem. E aí eu já vou começar a dar uma colinha para vocês. Eu comparei o corpo fluídico com uma forma de bolo. Quando nós mulheres sabemos bem disso e alguns homens também. Se a gente pega uma forma, um tabuleiro, que ele está com algum amassadinho, ou ele está mais tortinho de um lado, o bolo não fica com aquela mesma deficiência, diríamos assim? Pois é. Se o corpo fluídico estiver com um amassadinho, com um tortinho, o corpo físico vai sair com aquela mesma marquinha. E como que a gente marca esse corpo fluídico para que o corpo físico depois seja marcado? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, continuando aqui no corpo fluídico. Ele é um grande acervo, né? Nele estão todas as causas dos problemas que aparecem no corpo físico. Né? Então, os amassadinhos estão lá, né? Na forma. E ele é um grande molde. Então, nele vão estar os efeitos que vão aparecer no corpo físico depois. Vão estar ali. E aí, aqui, o nosso irmão L. Palhano nos brinda com um texto sobre o perispírito, dizendo assim: o perispírito é o corpo espiritual necessário ao mundo de relação dos espíritos ainda ligados à forma. É um intermediário entre a matéria e o espírito, o elo de união entre a alma e o corpo, a condição necessária para as relações entre o espiritual e o físico. O perispírito é composto pela quintessência dos elementos combinados e acumulados no somatório das experiências reencarnatórias anteriores. Então, tá vendo?
ele vai sendo constituído através das energias, das substâncias que ele vai tirando ao longo de todas as nossas experiências reencarnatórias anteriores, desde que a gente é ainda um princípio inteligente e começa a desenvolver os atributos, primeiro no reino mineral, depois no reino vegetal, depois no reino animal, depois no mundo dos elementais, até chegar na individualidade total, que é na encarnação nominal. Então, ao longo dessas experiências todinha, o perispírito vai se formando. Por isso que a gente vai desenvolvendo atributos em cada uma delas, como a gente viu na palestra 1. Lá, no reino dos elementais, as moléculas começam a ficar coesas, né? Aliás, os átomos começam a ficar coesos, formando moléculas. Por quê? Para essas moléculas mais tarde virarem os tecidos, os órgãos, né? Que a gente vai ter quando chegar no reino animal, depois de um reino nominal, tá? Então, o perispírito é composto dessas quintessências, né? E vai sendo moldado aos pouquinhos. Evolui e progride com o espírito, pois a cada passo do seu progresso, o espírito vibra em ambientes mais sutis, tirando daí a sua matéria, tornando-se o perispírito tanto mais sutil e menos material, quanto mais elevado e perfeito for o indivíduo. Como ele é produto das experiências que a gente vai vivendo, conforme a gente vai se melhorando, vai reencarnando numa condição melhor e num planeta melhor, essa matéria que compõe o perispírito, ela vai ficando cada vez mais sutil. Cada vez mais sutil, cada vez mais sutil, equiparado à evolução, à nossa evolução e, consequentemente, a evolução do ambiente onde a gente está reencarnando. O perispírito delimita a individualidade no plano espiritual, reflete os progressos já realizados e caracteriza o estado de adiantamento do ser. O espírito está intimamente ligado ao perispírito por mecanismos sutis. Tudo que o espírito quer fazer, até um mínimo pensamento, o perispírito acusa de modo especial. Quando o espírito reencarna, é pelo perispírito que se liga à matéria. O espírito é imaterial, necessitando de um intermediário para que possa manifestar-se no mundo físico. O perispírito, no momento da encarnação, recebe uma espécie de cola, o fluido, energia vital, prendendo-se ao sistema biológico que se forma pouco a pouco, consolidando ligações mais sutis, a ponto de passar animação ao corpo físico. Unido ao corpo, molécula a molécula, assegura também a ordem e a manutenção dos tecidos e órgãos. Ao mesmo tempo, por ser extremamente plástico e sensível ao pensamento, modifica-se a cada encarnação quando recebe o condicionamento das novas formas e todas as impressões boas ou ruins resultantes das ações do espírito. O perispírito transcende o corpo físico. Desprende-se do corpo quando este está em estado de transe, permanecendo ligado por cordões fluídicos. Foi isso que a gente viu na primeira imagem e o que a gente está vendo aqui. Quando a gente está em estado de sono, o nosso perispírito ele se desloca um pouco do nosso corpo físico e ele tem uma certa liberdade. Por isso que muitos de nós, às vezes, sonhamos, às vezes, com irmãos que já desencarnaram. Aí, às vezes, a gente acorda no dia seguinte e diz assim, nossa, eu sonhei com a minha avó essa noite, mas, gente, era uma coisa tão real que eu cheguei a sentir o perfume dela, o perfume que ela usava. Normalmente, é porque foi real. Eu não estou dizendo que isso seja real nos 100% de casos, mas normalmente é porque é real. Por quê? Durante o sono, o seu perispírito se desdobrou, você teve a possibilidade de, no plano espiritual, encontrar a sua avó. Normalmente, a gente não lembra nem de tudo que conversou. Eu sei que eu encontrei com ela, ela me falou umas coisas, mas eu não consigo nem lembrar. É porque não é para você lembrar mesmo. Você só tem a lembrança do encontro. E esses encontros confortam bastante a gente, né? Porque ajuda a gente a matar a saudade daquele ente que às vezes é tão caro ao nosso coração. Por isso que essas coisas acontecem. Acontece também da gente encontrar, às vezes, pessoas que estão encarnadas também, como nós, e a gente fala assim, gente, foi uma situação tão real, eu conversava com fulano. Provavelmente os dois desdobrados pelo sono se encontraram no plano espiritual e tiveram aquele diálogo, ou vivenciaram aquela experiência juntos. Tá? Isso acontece. E aí, terminando aqui, diz assim,
Ele representa, então, o duplo exato do corpo e pode ser visto por videntes e também materializar-se. É um dos principais fatores para a identificação dos espíritos. Hoje sabe-se que ele tem um peso específico. É muito sensível ao pensamento, sendo extremamente plástico, emite diversos tipos de raios, inclusive curativos e restauradores. Absorve também diversos tipos de raios psíquicos e revela a natureza inferior ou superior do espírito e vibra molecularmente de acordo com a grandeza moral do espírito. Então, quando a gente para ali para tomar o passe, aquela energia do passe, ela chega na nossa aura, chega no nosso corpo espiritual e no nosso espírito, nos ajudando, nos fortalecendo, né? Ajudando no refazimento do perispírito, na revitalização desse perispírito. Os médiuns, quando estão ali doando energia, parte da energia que eles doam, energia magnética, né? Ela, que só os corpos encarnados têm, elas também, parte dela, sai desse perispírito para passar a energia para vocês, tá? Então, por isso que a gente está de novo representando aqui o perispírito ligadinho pelo aquele cordãozinho é chamado de cordãozinho de prata, cordão de prata, não é só ele, existem outros, ele é um dos principais, né? Mas ele é um dos mais conhecidos, tá? Bom, a gente viu que o corpo físico é um veículo de expurgo. A gente viu agora estudando o corpo perispiritual que ele é um grande acervo. Nele estão as causas e os efeitos dos problemas que vão aparecer no nosso corpo físico. Vamos entender isso? Lesões no perispírito. Como é que essas lesões, né? Quando a gente comparou ali o perispírito com a forma de bolo, eu disse que se a gente fizer um bolo num tabuleiro, numa forma que esteja com alguma deformação, o bolo provavelmente vai sair com a mesma deformação. É o que acontece com a gente. Nosso corpo perispiritual, quando está com alguma deformação, essa deformação aparece no nosso corpo físico. E como é que a gente consegue deformar um corpo perispiritual? Como é que a gente consegue fazer essas lesões no perispírito? Como elas ocorrem? Né? Quando elas ocorrem? Vamos lá. Elas ocorrem todas as vezes que eu cometo desobediências às leis cósmicas. Todas as vezes que eu cometo pecados, né? Aquilo que é chamado nas igrejas clássicas de pecado. E aí vocês podem, de repente, estar pensando assim, então isso é um castigo de Deus? De forma alguma. A gente vai entender já já. Deus não tem nada a ver com as coisas negativas que nos ocorrem. As coisas negativas que nos ocorrem, elas são frutos das nossas experiências, das nossas más escolhas, do mau uso do livre-arbítrio. Deus, ele se coloca numa condição de deixar que a gente faça as nossas escolhas para que, vivenciando as nossas experiências, sejam elas certas ou erradas, a gente retire delas aprendizado. Então, ele fica ali como grande mestre, né? Fulano vai escolher por ali, deixa ele ir. Aí a gente vai, não se dá bem, eu não devia ter vindo por aqui. Então você já aprendeu com a experiência que não é para você ir por ali. Se ele ficasse toda hora, não, sai daqui, não vai para ali não, vai para cá. Você não ia ter oportunidade de aprender. Semana passada, falando sobre essa questão, né, das nossas escolhas, né, e dos sofrimentos que muitas das vezes essas escolhas trazem para a gente, eu sempre relembro isso. Quem não me conhece, eu trabalho na área de educação, sou professora. E na área de educação a gente estuda os grandes filósofos da educação, né? E alguns deles defendem uma teoria chamada teoria do construtivismo, que é uma teoria na qual o educando, o aluno, ele aprende vivenciando as próprias experiências. Ele vai errar, mas ele vai aprender, inclusive, com o erro dele. Ele vai ver que ele errou, que não é daquela forma, e aí ele vai encontrar um mecanismo para superar aquela deficiência dele, vivenciando a própria experiência. Então, todas as vezes que eu
falo das nossas experiências como espírito imortal, eu faço essa comparação em relação à divindade. No meu olhar, dentro da minha ignorância, do meu próprio pouco saber, Deus, se ele fosse um ser humano, né, ligado à educação, ele teria essa mesma teoria, a teoria do construtivismo, que é exatamente o que ele faz conosco. Ele nos deixa viver para que, através da nossa vivência, a gente faça os nossos aprendizados. Então, quando algo que não é muito legal nos acomete, aquilo é fruto das escolhas que a gente faz. Se não é de uma escolha nessa existência, é de escolhas que a gente já fez e agora a consequência chegou. Porque o tempo espiritual é diferente do nosso tempo material. Então, de repente, a gente não colheu o efeito daquilo no momento que fez, mas mais à frente, aquele efeito vai chegar. Então, é isso que acontece com as lesões que a gente faz no nosso perispírito. A gente faz mais escolhas, desobedece às leis cósmicas, sai da nossa rota, né? Semana passada a gente viu que a dor, ela é o desvio ocasional de rota. A gente sai da nossa rota, e aí quando a gente sai da nossa rota, do caminho certo, que é o caminho para a gente chegar à perfeição para o qual Deus criou a gente lesiona o nosso perispírito e acaba sofrendo. E aí a gente destacou aqui como exemplo dessa desobediência às leis cósmicas, o de respeito à vida. E a gente vai falar sobre 2 deles. Tem vários, né? Mas a gente pegou 2 deles. 2 graves, que é o aborto e o suicídio. Como é que a doutrina espírita avalia, estuda ambas as situações? Vamos lá. A gente não precisa definir o que é o aborto, todo mundo sabe, né? O aborto provocado, ele é aquele aborto, você interromper uma gravidez que para você não é desejada. O que a maioria de nós ignora, porque quem não é de nenhuma religião ligada a essa parte mais espiritual, desconhece que você, antes de reencarnar, combina lá em cima receber alguns espíritos como filho. Você assume responsabilidade sobre eles. E aí, quando você reencarna, você esquece o combinado, e aí, de repente, engravida num momento que para você, encarnado, não é o momento ideal, porque você está com seus planos, né? Tem que estudar, tem que fazer uma pós-graduação, acabou de receber uma promoção, não ia viajar para não sei para onde, está com a fantasia do carnaval paga, porque eu conheço pessoas que já fizeram aborto por isso, tá? Estava com a fantasia do carnaval paga. Então, N motivos, não nos cabe aqui julgar ninguém, porque a gente não faz essas coisas, porque a gente é realmente mal, a gente faz por ignorância, né? Aí você vai e resolve que você não quer aquela gravidez. Às vezes é uma decisão só da mulher e outras vezes é uma decisão do homem. Muitas das vezes o homem força de uma certa forma a companheira àquela prática. Às vezes ela nem quer, ou se ela se sentisse mais amparada por ele, ela, mesmo que aquilo tivesse passado pela cabeça dela, mas ela sentiu todo um apoio, ela desistiria, mas com o incentivo do companheiro, o aborto acaba acontecendo. Só que aí a gente ignora. Às vezes as consequências materiais a gente sabe, às vezes até de algumas. Algumas, não sabe de todas. Mas as espirituais, a maioria de nós não sabe. E a gente vai lá e comete esse crime, né? E aí vamos ver aqui o que Emmanuel e André Luiz nos falam sobre isso. Pergunta feita a Emmanuel. Como é interpretado o aborto nos planos superiores da vida espiritual? Resposta. O aborto provocado, mesmo diante de regulamentos humanos que o permitam, é um crime perante as leis divinas. Então, mesmo que você viva num país onde aborto não seja um crime perante a lei material, perante a lei divina é. Quais os resultados imediatos do aborto para as mães e pais que o praticam? Resposta de Emmanuel. Praticando o aborto, mães e pais cruéis ou irresponsáveis, que é o que eu acabei de falar, nem todo mundo faz isso por maldade.
das vezes é porque é irresponsável, desconhece uma série de coisas e vai lá e acha que essa é a solução, né? Então, mães e pais cruéis ou irresponsáveis afastam de si mesmos os recursos de reabilitação e felicidade que lhes iluminaria mais tarde os caminhos, seja impedindo a reencarnação de espíritos amigos que lhes garantiriam a segurança e o reconforto, ou impedindo o renascimento de antigos desafetos, com os quais poderiam adquirir a própria tranquilidade pela solução de velhas contendas. Ou seja, quando às vezes você faz uma opção por um aborto, você perde ali a oportunidade daquele amparo que você teria na velhice daquele filho, daquela filha, que seria um grande companheiro ou uma grande companheira. A história está aí repleta de exemplos de grandes nomes que nasceram em condições assim muito complicadas da família, a família sem condições financeiras, a mãe doente, correndo risco até de desencarnar por ter engravidado mais uma vez, mas que os pais compram aquela briga, levam a gravidez até o final e depois aquele filho vai ser assim a estrela da família, diríamos assim. Um bom exemplo disso é o Beethoven. Ele foi o último filho de uma família já numerosa, o pai com problemas financeiros, e mesmo assim ele vem e foi quem foi. É quem é, né? Porque ele se foi materialmente falando, mas deixou um legado aí, toda a sua obra para nós. E outros exemplos, artistas, músicos, né? Outros exemplos. E aí o texto continua dizendo assim, ou então você perde a oportunidade de resolver contendas. O que ele quer dizer com isso? Ainda há pouquinho eu dei um exemplo a vocês do Sigismundo, né? Quem já leu Missionários da Luz, num determinado capítulo, que é o capítulo que fala sobre a reencarnação, o André Luiz, junto com seu orientador espiritual, Alexandre, ele analisa vários casos de espíritos que estão para reencarnar, entre eles o Sigismundo. Qual era a história do Sigismundo? Sigismundo tem um amigo chamado Adelino, são amigos e sócios. Adelino é casado, Sigismundo é solteiro, isso numa encarnação. Quando Sigismundo conhece a esposa do Adelino, a Raquel, ele se apaixona imediatamente por ela. Só que era uma mulher séria, apaixonada pelo marido dela, nunca dá oportunidade a ele de mudar a amizade para alguma outra coisa. E aí ele trama o assassinato do sócio para ficar com o negócio só para ele e para depois vir cercando ela, confortando ela e ficar também com a esposa do seu sócio e amigo. E assim ele faz. Ele arma uma cilada, mata o Adelino com um tiro no coração e tempos depois fica ali de amigo, resolve todos os problemas, né? Dá a parte financeira da Raquel para que ela se sustente, e aí fica ali consolando. Um dia ele a pede em casamento, ela, desesperada, se sentindo desamparada, aceita, porque ela não sabia de nada disso. Depois de desencarnados, como a verdade vem à tona, né? Eles souberam da grande trama, se perseguem anos a fio no plano espiritual, e aí Raquel e Adelino, como eram pessoas do bem, pedem socorro, são socorridos, ficam um tempo se recuperando, depois reencarnam com o propósito de receber o Sigismundo como filho. Aí você imagina uma situação dessas, um drama, né? Um ódio que rolou ali. Aí você imagina se depois de tudo combinado, aí todo aquele trabalho que a espiritualidade tem para preparar a reencarnação de um espírito, aí os encarnados do lado de cá, que esqueceram o combinado, vão lá e decidem assim: ah, não, tá na hora de filho não, vamos tirar esse bebê aqui. Se coloca no lugar do irmão que está precisando urgente reencarnar para resolver aquele problema. Você ia ficar satisfeito? Você ia ficar feliz? Te cortarem uma oportunidade, você está esperando ali muito para você resolver um grande problema, e aí vem alguém e diz assim: não, que não, te fecha a porta. Como é que você vai se sentir? Se você tiver algum conhecimento, né, um nível melhorzinho de elevação espiritual, você vai ficar magoado, vai ficar triste e vai seguir seu caminho, esperando uma nova oportunidade, ou com aquele casal, ou com algum outro que te abra a porta para o reencarne.
E se você for um espírito daqueles agressivos, vingativos, e aí combinaram com você que você reencarnaria e depois te negam essa possibilidade, você vai ficar satisfeito? Claro que não. Então, o que acontece? Aquele ódio só aumenta. Muitas das vezes, essa entidade espiritual que estava para reencarnar, para tentar resolver essa questão, essa contenda com você, ela se volta contra você e passa a te perseguir no plano espiritual. Então, você, além de não ter resolvido o problema que você já tinha com aquele irmão, você arrumou outro. Em vez de começar um processo de converter aquele ódio em amor, que às vezes uma encarnação só não adianta, não é suficiente, não é bastante, precisam outras para que aquilo vá melhorando aos poucos, mas você, além de perder essa oportunidade de resolver, você arrumou mais um problema. E aí a gente desconhece isso. E aí, o que a doutrina espírita aconselha a gente? Se você, por um acaso, praticou o aborto, não adianta ficar se chicoteando mais. Você não tinha esse conhecimento que você tem agora. O que você tem que fazer? A gente sempre repete, quando a gente fala sobre aborto, o conselho do fundador das Casas de Preservação da Vida, o Mércio Antônio Alves. O que ele recomenda? Ele dá 3 conselhos. Primeiro, as mulheres que praticam aborto, elas têm a tendência, quando elas se sentem culpadas pelo que fizeram, de ficar contando aquilo para o outro como forma de autopunição. Então, a primeira coisa, para. A primeira coisa é parar de ficar repetindo aquilo para se autopunir. Não adianta. Quer repetir? Tem um lugar que você pode fazer isso. Você pode se oferecer como voluntária nas Casas de Preservação da Vida. A gente aqui na ilha tem uma, tá? Lá na Rua Copiúva, nesse endereço. Eles têm palestras dia de segunda-feira às 20 horas. O que é feito ali? Ali ampara-se mulheres que estão grávidas, pensando em aborto. Elas vão ali, elas ouvem, assistem palestras, elas ouvem depoimento de mulheres que já vivenciaram essa experiência e que não recomendam. As mulheres contam como elas se sentiram emocionalmente, porque isso é um abalo emocional para muitas mulheres. Muitas mulheres, após fazer um aborto, desenvolvem depressão, desenvolvem síndrome do pânico, que elas mesmas não se perdoam pela escolha errada. Então, ouvem essas coisas e recebem ajuda na casa, recebem até um kit, quando elas estão perto de ter o bebê, elas recebem um enxovalzinho e tudo. Então, você quer falar sobre isso? Vá num lugar adequado. Vai falar sobre isso, ajudando para que aquelas pessoas não façam o mesmo que você fez. Outra coisa que você pode fazer. Você pode adotar uma criança. Você pode trabalhar numa creche, trabalhar num orfanato, ajudando crianças que estão ali sem mãe. Você pode se colocar à disposição para uma nova gravidez. É a maneira que você tem de começar a minimizar a sua má escolha. Você antes não tinha essas informações, agora você tem. Então, faz algo positivo para você dessa escolha errada que você fez, por ignorância. Fiz uma escolha errada, eu não tenho como consertar a escolha, já fiz. Mas daqui para frente, então, eu vou trabalhar de forma positiva, aproveitando essa má escolha para ser mais assertivo. Então, é o conselho que se dá. Indica a Casa de Preservação da Vida para pessoas que você saiba que estão com esse mesmo pensamento. E a própria espiritualidade diz isso, Olha a pergunta. Para melhorar a própria situação, o que deve fazer a mulher que se reconhece na atualidade com dívidas no aborto provocado, antecipando-se desde agora no trabalho de sua própria melhoria moral, antes que a próxima existência lhe imponha as aflições regenerativas? Aí André Luiz é que responde, ele diz assim: sabemos que é possível renovar o destino todos os dias. Quem ontem abandonou os próprios filhos pode hoje afeiçoar seus filhos alheios, necessitados de carinho e abnegação. O próprio Evangelho do Senhor, na palavra do apóstolo Pedro, Pedro 1, capítulo 4, versículo 8, adverte-nos quanto à necessidade de cultivarmos ardente carinho uns para com os outros, porque a caridade cobre a multidão dos nossos males. Então, quem fez, aproveite a oportunidade para minimizar o seu ato, ajudando, Outro crime contra a vida,
a imagem já sugere, né? Suicídio. Está ali o nosso irmão, deixando uma cartinha, pronto para se jogar penhasco abaixo, dentro da água para se suicidar. Esse é um outro engano, né, que muitos de nós cometemos por ignorância. Se todos nós soubéssemos que a vida não se interrompe com a morte do corpo físico, jamais teríamos como opção para os dramas que a gente está vivendo o suicídio. Porque com o suicídio, você, assim como com o aborto, você, além de não se livrar do problema que você tinha, você arruma mais alguns. É a mesma coisa que acontece com o suicídio. Você tirando a vida do corpo, você descobre depois que você não morreu, só o seu corpo físico morreu, você continua vivo. E além daquele problema que te atormentava enquanto encarnado, você tem agora as tormentas que um suicida passa desencarnado. E aí o Richard Simonetti, no textinho aqui, aliás, não, o que eu trouxe hoje não é o do Richard Simonetti, não, é um outro. É uma historinha bem interessante que diz assim para nós. Francisco Teodoro era um próspero industrial que nos idos de 1914 passou por uma grave crise financeira. Diante da falência iminente e porque alguém o ameaçava com escândalos na imprensa, denunciando como negociante desonesto, cometeu suicídio. O empresário suicida, segundo o espírito Hilário Silva, passou por pavorosos sofrimentos no mundo espiritual em razão de ter dado cabo da sua existência física. Porém, 30 anos depois, Francisco Teodoro recuperou seu equilíbrio na vida espiritual com o apoio da misericórdia divina. Aí você vai falar assim, puxa, depois de 30 anos, eu não posso nem fazer a afirmação, tá? Mas o que normalmente acontece com os espíritos de suicida? A sua programação kármica é para você viver X anos. Vamos aí chutar. 70 anos. Você vai e aos 40 se suicida. Só que você tinha fluido vital para durar até 70. O que faz com aquele fluido vital? Então, para ir desgastando essa energia, leva tempo. Por isso que muitas das vezes o espírito passa muito desse período nos locais de sofrimento, preso ao ato do suicídio que cometeu, preso à decomposição do seu próprio corpo físico. Fica cristalizado muitas das vezes naquele momento do suicídio ou na decomposição do seu corpo físico. E leva tempo para que ele possa se recuperar, se equilibrar ao ponto dele começar a receber alguma ajuda, algum tratamento no plano espiritual e poder se preparar para uma nova existência. Por isso, tanto tempo. Já não é muito fácil você reencarnar mesmo, né? Hoje em dia, cada dia as pessoas têm menos filhos, a fila lá em cima para reencarnar é grande, segundo a espiritualidade nos conta, porque as pessoas têm menos chances de reencarnar devido ao número menor de filhos que as pessoas têm. E ainda quando você vivenciou uma experiência dessa na sua última encarnação, é mais difícil ainda. E aí o texto continua dizendo assim, né? 30 anos depois, ele começa a se equilibrar na vida espiritual com o apoio da misericórdia divina. Em razão da sua melhora espiritual, o ex-suicida desejou descer à terra para rever a fábrica de tecidos que tinha sido sua e que supunha estar em ruínas. Ao visitá-la, ficou surpreso com o enorme progresso da indústria que fundara. Naquele momento, um amigo espiritual informou-lhe que após 5 dias de seu suicídio, todo o estoque de tecidos da fábrica fora vendido por 4.000 contos de réis, ou seja, 4 vezes mais o valor da dívida contraída que o levara a tirar a sua vida. Diante dessa informação, o industrial suicida mostrou um melancólico sorriso, compreendendo que a bondade divina não falhara. Ele apenas não soubera esperar apenas 5 dias. Pois é, muitas vezes na vida são necessários dias, meses, anos para resolvermos um problema ou vencermos dificuldades. Mas uma coisa é certa, todos eles têm solução. A questão é saber esperar. E por pior que sejam as nossas dores físicas ou morais, devemos confiar na bondade de Deus. Afinal, o Pai Celestial nunca está pobre de misericórdia. Então, que a gente
diante das situações difíceis, não acha que a solução é tirar a vida do corpo físico, porque os nossos problemas não cessam com a morte do corpo físico. E aí, mais uma vez, a gente pode sempre ajudar, né? Indicando livros, espíritas tem vários abordando essa temática. A gente tem aí o André Trigueiro, que é bem conhecido, que tem um trabalho, além de ter um trabalho legal, essa questão ambiental, né, do espiritismo relacionado ao meio ambiente, ele também tem uma questão de livros, né, estudos sobre essa questão do suicídio. Tem um tradicional, um que é assim, uma espécie de bíblia dentro do mundo espírita, que é o da Ivone Pereira, o Memórias de um Suicida, que explica direitinho os problemas que tirar a vida do corpo físico traz para quem o faz. E aí a gente pode indicar para quem está com essa ideia, que a gente conhece, né? Pessoas que falam essas coisas às vezes. O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né? As pessoas conversam, tem sempre voluntários ali, que conversam com as pessoas que ligam de madrugada, que estão desesperadas, que estão desestimuladas, que estão às vezes em vias de cometer um ato desse translocado. Aqui na ilha a gente tem o projeto Conviver, né? Que dá apoio a parentes e amigos de pessoas que convivem com pessoas que ou que se suicidaram ou que têm essa ideia fixa do suicídio e que já tentaram várias vezes isso. Eu não sei se aí eles ainda têm, isso aí já não é na ilha, né? O Grupo Espírita Allan Kardec, eles tinham um núcleo dentro da Casa Espírita para apoiar, para dar apoio a pessoas que têm essa ideia do suicídio, para ajudar essas pessoas a se libertarem dessa ideia. Tem um tratamento espiritual voltado para atender pessoas que têm essa ideia, tá? Esse grupo espírita não é na Ilha do Governador. Mas quando a gente conhece alguém que está assim, eu acho que não tem distância, né? A gente tem que tentar buscar ajuda. Então, esses dois exemplos que eu mostrei para vocês, o aborto e o suicídio, eles são aqueles desrespeitos à lei que a gente escolheu mostrar hoje para vocês. Existem outros, tão graves quanto, né? Mas a gente escolheu mostrar esses hoje para vocês. Vamos lá. Essas lesões no perispírito, como que elas acontecem? A gente viu quando elas acontecem. Quando a gente desrespeita as leis. Como que elas acontecem? Vamos lá. Sentimentos e emoções negativas geram energia. Uma energia que é tóxica. Essa energia tóxica, ela vai contaminando o nosso perispírito. Perispírito contaminado, né? Contamina, ele acaba tendo que drenar para o nosso corpo físico parte dessa energia negativa que contaminou o corpo perispiritual. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Lembra quando eu falei lá atrás para vocês gravarem que o corpo físico era um veículo de expurgo? Quando o nosso corpo perispiritual está contaminado com essa energia tóxica, e ele não consegue dar conta daquela energia, absorver, ele tem que expurgar aquela energia para algum lugar. Para onde vai? Para o corpo físico. Por que vai para o corpo físico? Porque o corpo físico, como a gente já viu, ele é mortal. Uma hora, ele vai se extinguir, vai levar com ele parte daquelas mazelas que a gente tinha. Por isso ele é um veículo de expurgo. Ele funciona como se fosse um mata-borrão que recebe do corpo perispiritual uma parte dessa energia tóxica que a gente mesmo gerou com emoções e sentimentos negativos. Uma outra coisa que gera a energia negativa e que também contamina o nosso perispírito são as ações violentas que a gente tem. Todas as vezes que a gente age com violência contra algum ser da criação, pode ser um outro ser humano como nós, ou um outro ser vivo, todas as vezes que a gente age com violência, a gente também está gerando, além da atitude negativa, a gente está gerando uma energia negativa à nossa volta, que também nos contamina da mesma forma. E nos contaminando, ela acaba se transformando em doença para nós. E transformando em doença, uma hora ela vai aparecer de alguma forma. E aí um trechinho aqui de um texto diz para nós assim, suicídio indireto ou inconsciente. Quando falamos em suicídio, logo imaginamos alguém colocando fim à sua vida. É o que chamamos de suicídio direto ou consciente.
mas nos esquecemos que há um suicídio lento e silencioso, chamado de suicídio indireto ou inconsciente. Este é o que mais mata. O suicídio indireto é quando aniquilamos lentamente o nosso corpo físico. Como? Através da irritação, através da ingestão de calmantes, através de ingestão de remédios, quando a gente é hipocondríaco, tem mania de doença, ingestão de drogas, de álcool, de comida em excesso, isso tudo, de fumo, isso tudo funciona para nós como uma arma de suicídio indireto. A gente não está se matando, dando um tiro na cabeça, enfiando uma faca no peito, mas a gente vai se matando, se intoxicando de energia negativa. Por que a gente faz isso? Por ignorância, né? Se todos acreditássemos na reencarnação, saberíamos que a vida não começa no berço e não acaba no túmulo, e que a lei é de causa e efeito. Consequentemente, abusaríamos menos da lei divina. Então, quando maltratamos nosso corpo físico, geralmente ressarciremos o mal causado através de doenças, assim como desfrutaremos de saúde se dela cuidarmos. Aquilo que causamos de bom ou de mal a nós, ao próximo ou a qualquer fruto da criação divina, sentiremos o efeito, nesta ou em outra encarnação. Por exemplo, o usuário de cigarro lesa vários órgãos do corpo físico, um deles é o pulmão. Este órgão, então, se foi o mais lesado, poderá desencadear problemas pulmonares. Se isto não ocorre nesta encarnação, numa próxima, poderá vir sensível a doenças como câncer, asma, bronquite, etc. Uns anos atrás, eu estava na academia e ao lado da esteira onde eu estava tinha um casal conversando, a moça na esteira e o rapaz do lado conversando. Aí eles conheciam uma pessoa, tinha um amigo em comum, falou assim, você sabe a mãe da fulana? Está com enfisema pulmonar. Você sabe disso? Aí, não sabia, não é, mas ela nem fuma. Ela nunca fumou. E aí eu do lado escutando, né? Não sou surda, falando assim, nessa existência, né? Exatamente isso que esse texto está falando. Muitas das vezes a gente vê o vovô, a gente fala assim, mas meu avô começou a fumar com 9 anos de idade, morreu com 92, nem tosse tinha, nem gripado ficava. Agora. Aí, daqui a alguns anos, quando ele reencarnar, às vezes filho de um bisneto, de um tataraneto aí, nasce um bebê com enfisema pulmonar. Meu Deus, como é que Deus fez isso? Como que Deus deixou um bebê com enfisema pulmonar? Foi Deus não tem nada a ver com isso. Aquele bebezinho que hoje tem enfisema pulmonar era lá o vovô, que começou a fumar aos 9 anos, morreu com 90 e pouco, sem nem resfriado ter, mas o pulmão dele, do corpo perispiritual, foi lesado por todo o fumo que ele usou ao longo da sua encarnação, da sua última encarnação. Como é que vai nascer o pulmão físico dele na próxima encarnação? Vai ser moldado numa forma lesionada. Então, a lesão vai aparecer lá. Lembra da massinha do bolo, do tabuleiro amassado? É isso que acontece, é isso que esse texto está dizendo para a gente. Se a gente tivesse essas informações, a gente tomaria mais cuidado com a nossa saúde física, mental e espiritual. Essas ações violentas, né, também lesionam o nosso perispírito. Vamos lá. Consequências para nós, né? Quais são as consequências dessas lesões na nossa vida espiritual ou física? Primeiramente, lesões físicas, que podem ser lesões genéticas, ou a gente já nasceu com aquele problema, ou então a gente não nasceu com aquilo, mas adquire depois. Eu não vou ler o texto para ficar menos cansativo, vou ler depois só um trechinho, mas eu vou contar uma história. Tem uma historinha aqui, faz parte das histórias, né, dos textos que existem para essa palestra na casa. O título dela é A Triste Notícia. Ela conta a história de um casal, Beatriz e Vitor. O Vitor, de repente, eles não tinham filhos. O Vitor, de repente, começa a ficar doente, febre altíssima, e a esposa ali cuidando dele, e ele nada de melhorar, ela resolve chamar um médico. Chama o médico vai à casa, faz um exame, fica muito preocupado. E aí faz um exame, na hora ali, um exame... examina o doente, né? E aí ele pede uns exames laboratoriais para ela. Ele tem que fazer um teste de escarro, precisa de exame de sangue, precisa de exame disso, daquilo. Ela imediatamente, no dia seguinte, vai com ele fazer todos os exames. E aí
vai levar os resultados ao médico. Aí vem a triste notícia. O médico diz a ela que o Vitor precisa urgentemente ser internado num leprosário porque ele adquiriu hanseníase. E aí ela fica desesperada, porque ela vivia para o marido vivia para ela, nem filhos eles tiveram, como é que vai ser, como é que ela vai aguentar aquela separação? Aí o médico diz para ela que infelizmente não tem jeito. Ele está é portador da hanseníase em estágio bastante avançado, ele precisa ser internado porque aquela doença é uma doença infecto-contagiosa, ele precisa ser internado. E aí ele é internado no leprosário. Eles têm uma amiga chamada Isabel, essa amiga é espírita. Ela, ao saber que o companheiro está doente, né, vai lá oferecer sua solidariedade, chega lá, encontra essa situação, fica muito compadecida da dor da amiga e aí a convida para ir à casa espírita. Ele vai ficando cada dia pior, cada dia pior, cada dia pior, acaba falecendo da doença. E aí um dia a Beatriz resolve aceitar o convite da Isabel e ir à casa espírita. Chega lá arrasada, porque o marido tinha passado aquele processo de doença e acabado de desencarnar. Quando ela chega, como nada acontece por acaso, o expositor está falando sobre provas e expiações. É o tema da palestra. Prova e expiação. E aí ela fica ali o tempo todo escutando aquilo, chorando. No final, o dirigente espiritual do trabalho a chama num canto para conversar com ela. Diz a ela que ele sabe que ela está muito sofrida com a doença que o marido teve e a sua volta para o plano espiritual, mas que tudo tinha uma razão de ser. E aí ele vai explicar para ela a razão. E ele diz assim: minha filha, sei que estás triste porque o teu esposo acaba de deixar o mundo de carne em estado deplorável. Mas veja bem, minha filha, até onde chega a bondade de Deus. Teu marido, em vida anterior a esta, foi grande médico ginecologista, mas a ambição o fez enveredar por caminho perigoso. Decidiu-se à prática do aborto. E tu, minha filha, era sua assistente. Vitor praticou nada menos que 880 abortos. 880 crimes. Ao despertar no mundo dos espíritos, implorou a Deus uma nova reencarnação, pedindo para que cada aborto que praticara por dinheiro fosse estourado em seu próprio corpo apodrecido. Precisaria sofrer em si mesmo os crimes praticados. E tu, minha filha, como o ajudaste em seus crimes, viestes a casar com ele, para desta vez assistir ao seu fim. E foi por esta razão que nunca tivestes filhos. Por tudo isto, Vitor pediu aos amigos espirituais a doença bendita que o devorou aos poucos. A lepra é que o libertou da imensa dívida do passado. Cabe a ti agora compreender a lei do retorno e de causa e efeito, e orar por ele que está na espiritualidade, num local de recuperação. Vá em paz, minha filha. Que Deus te proteja. Um espírito amigo, médium que psicografou, Eugendir Fernandes da Mota. Então, para vocês virem, né? O caso dele não foi de uma lesão genética, mas foi de um problema adquirido ao longo da sua existência. Por quê? Por conta das lesões que ele provocou no perispírito dele, praticando ato violento contra o outro. Que outro? Esses espíritos que ele impediu de reencarnar, ajudando com a prática do aborto. Então, quando o aborto acontece, a mãe que o faz é responsável, o pai que induz, que paga, que muitas vezes até obriga a mulher a fazer o aborto, é responsável, o médico, o enfermeiro, também são responsáveis. A gente viu um exemplo agora. E todo mundo vai colher as consequências das escolhas que fez. Deus é que está castigando, mais uma vez eu digo, Deus não está castigando ninguém. Deus não castiga ninguém. Ele apenas nos deixa aprender com as escolhas que fazemos. Nos deixa assumir a responsabilidade das nossas escolhas. É simples assim. Lesões comportamentais. Quando a gente usa mal o nosso livre-arbítrio, uma das coisas que pode acontecer conosco é a gente adquirir vícios. É o vício da bebida, do uso de droga, do sexo desregrado, né? Vício da corrupção. Corrupção é um vício também, né? A gente se vicia a viver dando pequenos golpes ou grandes golpes.
E isso tudo está lesionando o nosso corpo físico e vai trazer consequência para a gente. Você bebeu muito numa outra existência. Você vem com seu perispírito lesionado nessa área gastrointestinal e com propensão a ter de novo o vício nessa existência. Se você não se vigiar, se você não buscar ajuda, né, você, em algum momento da sua vida, você vai ser colocado diante daquela situação. Se você, ao invés de passar dela, você ficar retido nela, provavelmente você vai desenvolver de novo o mesmo vício. Tá? Outra coisa que pode acontecer conosco, ou por mau uso da sexualidade, ou por sermos homofóbicos, ou por sermos misóginos, né? Ou por sermos preconceituosos de alguma forma, é passarmos pela experiência da inversão sexual. O que isso quer dizer? O espírito, ele para desenvolver todos os atributos que ele precisa desenvolver, ele reencarna algumas vezes num corpo masculino para desenvolver atributos típicos do corpo, típicos do homem, né? E encarna outro tanto de vezes no corpo feminino para desenvolver atributos tipicamente femininos. Quando ele passa da fase das reencarnações, ele tem esses atributos, esses conhecimentos equilibrados nele, e aí ele não tem mais, a mulher, o homem, não tem mais uma definição sexual, ele é apenas um ser iluminado. Até aí, a gente passa por um processo de aprendizado. Muitas das vezes, por situações de misoginia, de homofobia, né, de mau uso da sexualidade, né, quando a gente vive o sexo desregrado, você é um homem extremamente sedutor, né, não respeita sentimento de ninguém, usa as pessoas, ou você é uma mulher extremamente sedutora, não respeita sentimento de ninguém, usa as pessoas de acordo com a sua vontade. Você vem numa experiência de vir no sexo oposto ao que você tinha, para você experimentar em si o mal que você fez ao outro. Se você era preconceituoso, né, homofóbico, misógino, o que é misoginia? Né? Aquele homem que, assim, ele tem horror à mulher no sentido assim, ele acha que a mulher não tem valor nenhum, só serve para ser usada, para ser explorada, ele é um preconceituoso em relação à mulher. Ele vem numa condição feminina para ele saber como é que você viver uma experiência como mulher. E aí, como às vezes aquele espírito teve muitas encarnações no sexo masculino, quando ele se vê num corpo feminino, ele não se reconhece. Então ele quer continuar se comportando como ele sempre se comportou. Desceu o véu do esquecimento e vice-versa. Tá? A espiritualidade, em momento algum, diz que é crime, doença, ou que você tem que ter preconceito com isso. Eles nos dizem o seguinte. O que realmente explica o fenômeno da homossexualidade? O assunto, pergunta Ramatiz, né? O assunto não é o assunto que não se soluciona sobre assunto que não se soluciona sobre bases científicas materialistas, porque só poderias entendê-lo e explicá-lo dentro dos princípios da reencarnação. Que dizer desse estigma de homossexualidade quando as opiniões se dividem, taxando tal fenômeno de imoral e outros de enfermidade? Sobre a égide da severa advertência do Cristo, em que não julgueis para não ser julgados, quem julgar a situação da criatura homossexual de modo antifraterno e mesmo insultoso, não há dúvida de que a lei, em breve, há de situá-lo na mesma condição desairosa na próxima encarnação, pois também é de lei ser dado a cada um segundo a sua obra. Considerando-se nada existir com propósito nocivo, fez senino imoral ou anormal, as tendências homossexuais são resultados da técnica da própria atividade do espírito imortal através de matéria educativa. Elas situam um ser numa faixa de prova ou de novas experiências para despertar-lhe e desenvolver-lhe novos ensinamentos sobre a finalidade gloriosa e a felicidade da individualidade eterna. Não se trata de um equívoco da criação, porquanto não há erro nela, apenas experimento, obrigando a novas aquisições melhores para as manifestações da vida.
Para a doutrina espírita, a homossexualidade é apenas um estágio evolutivo, assim como a heterossexualidade. Ser homossexual não fere as leis divinas e muito menos se trata de um equívoco do Criador. Então, o que a espiritualidade aconselha a todos, independente de ser homossexual, heterossexual? A viver a sua sexualidade de forma saudável. A você ter um companheiro, uma companheira, não é você viver a sua sexualidade de forma promíscua. Por quê? As más escolhas, né? O mau uso do nosso livre-arbítrio vai trazer consequências para nós. Então, para que a gente não tenha consequências ruins, que você viva a sua sexualidade de forma saudável. E que nenhum de nós, julguemos uns aos outros por estar nessa ou naquela condição. Porque toda condição, tanto a da homossexualidade quanto a da heterossexualidade, é condição transitória e de aprendizado. Sabe por quê? O espírito não tem sexo. Então, é uma condição de aprendizado que vai passar para você, seja numa condição ou na outra. Bom, lesões emocionais. Olha quantos problemas, né? Quando a gente lesiona o perispírito, pode trazer para nós. Pode ter traumas que a gente não sabe nem explicar por que tem. Pode ter fobias. Eu conheço pessoas que têm, que assim, ter medo, um medinho é uma coisa. Agora, fobia, você ter pavor de uma determinada coisa. Eu já conheci pessoas que se tivesse uma barata morta ali, a pessoa não passa ali por nada, a barata morta. Fica sem cor, sua, tem crise. Né? Por que isso acontece? Isso acontece muitas das vezes porque a pessoa, sem ter logicamente esse conhecimento, a barata remete a ela alguma situação desagradável, que nem ela sabe. Tipo, um exemplo, né? Não estou dizendo que todo mundo aconteça isso, é um exemplo. Aquela pessoa que viu a decomposição do seu próprio corpo físico, né? Desencarnado, viu o seu corpo físico se decompor. Então ela tem aquele registro, não tem a consciência, lógico, que tem aquele registro, e ela tem aquele pavor. Tem pessoas que têm pavor de elevador, de ambiente fechado, né? Sofrem de claustrofobia. Algumas dessas pessoas podem ter vivenciado a experiência de ter sido enterrado vivo. É lógico, não se lembra disso, mas isso acontece. Tá? Então, deixam esses transtornos na gente. Qual é a solução? Soluções. Primeiro, reencarnação. Para que a gente precisa reencarnar? Vamos lembrar desse textinho que eu acabei de contar a história do Vitor e da Beatriz. Para limpar o perispírito. Para que aquela energia tóxica que a gente foi acumulando com as más escolhas no corpo perispiritual, ela vai sendo expurgada nos corpos físicos. Porque eles são mortais, eles vão morrendo, então a gente vai limpando o perispírito. E o principal, né, gente? Vai tratando o corpo físico e o que é melhor? Continuando ainda nas soluções. É preciso a gente aperfeiçoar o nosso espírito. A gente ir se melhorando. Por quê? Mais soluções. Com esse entendimento, né, de que é necessário a gente ir fazendo a reforma íntima, a gente ir melhorando, a gente vai evitando repetir os mesmos erros. A gente precisa entender que a gente precisa se melhorar enquanto seres, enquanto espírito imortal, para interromper as práticas do erro, porque senão você drena um pouco da energia ruim no corpo físico, através de uma doença ou de um problema qualquer que você tenha que ter. Você precisa ter. Aí você vai e repete o erro. O que aconteceu? Você, além de não ter se livrado daquela energia tóxica toda, você está repondo mais. Então, vira um ciclo vicioso. Né? Então, quando a gente começa a interromper o erro, a gente começa a ir se livrando daquela energia ruim que a gente produziu e se intoxicou e não produzindo mais, que é importante. Aceitar os efeitos. Quando a gente aceita, né, não fica reclamando, trabalha aqueles problemas com resignação, nosso aprendizado, ele acontece realmente. Fortalecer a vontade, porque fácil não é, mas quando a gente se esforça, a gente pode conseguir. Então, que a gente se lembre
que os problemas, as doenças que nos acometem ou acometem alguém muito próximo a nós, eles não são um castigo. Eles são uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de expurgo para que a gente possa caminhar. E essa compreensão fortaleça a nossa vontade de prosseguir para que a gente saia vitorioso no final da nossa escolha. Que a gente se lembre que nada disso é uma escolha de Deus, mas escolha nossa, que a gente fez e agora a gente tem a oportunidade de resolver, procurando entender aquele momento, procurando não praticar mais aquilo que nos levou a desenvolver aquele problema. Quando a gente estiver passando por um problema, em vez de a gente perguntar por quê, a gente perguntar para quê. Para que eu estou passando por isso? O que eu fiz para as coisas chegarem a esse ponto? Eu preciso parar de fazer para não acontecer mais. Né? Que é interromper o erro que a gente colocou ali. E aí, para encerrar, eu vou encerrar aqui com um vídeo que normalmente eu não passo nessa palestra, mas que vale a pena a gente assistir. Uma mensagem bem legal. Toda hora eu escutava meus pais dizerem: "Ih, dessa vez essa menina vai. A menina está aqui com 85 anos e não sei quando é que eu vou ainda." Lá em Belo Horizonte, onde eu nasci, nessa ocasião a única aleijada que nós conhecíamos era eu. Eu achei que Deus confiara em mim para alguma coisa. E essa certeza não me deixou acreditar nas 3 frases que eu mais escuto na vida. Você não pode. Se você não fosse assim, quando você melhorar? Se eu quisesse, eu não faria nada na vida. Ninguém ia me cobrar. Eu não podia. Se eu não fosse assim, eu sou assim. Quando melhorar? Nunca melhorei. Cada vez eu estou pior. Essa garra me fez com que eu não acreditasse na minha mãe quando ela dizia que eu jamais me casaria. Minha filha, que rapaz vai te namorar com essas pernas tortas? Que marido vai querer uma esposa aleijada? Mas logo em seguida chegaram cartas dos médicos que me acompanhavam e meu pai me mostrou uma das cartas. Imagina, o coração dela é grande do lado direito, a coluna em forma de interrogação, a bacia toda torta, a perna direita não tem musculatura para baixo, a esquerda para cima. Se tentar ter filho, vai morrer no parto. Eu casei com o Paulo, fomos casados 56 anos. E 6 milagres aconteceram. 6 filhos nasceram. Nasceu o Paulo Elísio Lingote, que faria agora 67 anos. Faria. Ele faleceu há 7 anos atrás. Nasceu a Melina, a Virgínia Helena, que eu perdi 10 dias depois que eu completei 21 anos. Eu perdi minha filha Virgínia Helena. Nasceu o Luiz Alberto, nasceu a Virgínia Tereza, que me deu problema. E apesar dos médicos terem dito que eu jamais poderia ter filhos, 10 anos depois eu tive um temporal. Tenho 9 netos e 8 bisnetos. O Paulo morreu em 40 minutos. Ele acordou de madrugada e me disse: "Virgínia, eu estou passando mal, eu vou morrer." Um homem, gente, que eu conheci aos 16 anos, que me fez mulher, mãe, avó, bisavó, que eu sentia inteira ao lado dele, que vivemos uma cumplicidade, como eu já disse, 56 anos, e ele foi embora assim. Nunca perdi um minuto. Se foi difícil, eu colava fé e esperança. O que é fé? Fé é acreditar na sua força, no seu Deus dentro de si, nas suas possibilidades. E esperança é o impulso que nós temos de prosseguir, mesmo que a vida esteja difícil, não paralisar. Muitas pessoas pensam que são os fatos que nos atingem, são as circunstâncias da vida que nos atingem, os planos de Deus que nos atingem, mas na verdade eu sempre achei que o que nos atinge é a forma de enfrentar as circunstâncias da vida. A maior lição da minha vida foi que eu descobri que eu mesma é que criaria obstáculos para mim mesmo, porque eu é que construo minha própria vida. Nada é maior do que nós. Eu não choro pelas tristezas, eu choro pela emoção. Um balé, uma orquestra,
um grande teatro, me emociona muito. A emoção me faz chorar, a tristeza me faz crescer. Entenderam o exemplo dela? Não se revoltou com nenhuma das limitações que tinha, aceitou os efeitos, foi perseverante e seguiu a vida dela. Conseguiu entender, né, a importância daquele momento, daquela oportunidade, usar a oportunidade para aprendizado, para crescimento e principalmente, né, gente, que é importante a gente entender isso. Todas essas coisas são para nos ajudar mais uma vez, né? Aquele perispírito que a gente danificou com as más escolhas, através de algumas coisas que a gente precisa vivenciar. E se a gente procurar vivenciar isso com o espírito da Dona Virgínia, né? Com alegria, com determinação, com perseverança, sabendo que todas essas coisas é para o nosso aprendizado e são oportunidades, a gente vai entender que o perispírito, ele pode e vai ser restaurado. Depende apenas de nós. Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Pai de infinita bondade, Jesus, bom irmão, divino mestre, querido amigo. Mais uma vez aqui estamos reunidos, gratos pela oportunidade de estudo, pelos irmãos espirituais que aqui estão, amparando esse trabalho, nos confortando, nos ajudando a nos livrar ou aliviar dos males que nos trouxeram a essa casa em busca de ajuda. Muito obrigada, Senhor. Suplicamos a Ti a Tua permissão para encerrarmos a primeira etapa desse trabalho, pedindo que todos os conhecimentos que vieram aqui para todos nós se transformem dentro de cada um de nós, encarnados e desencarnados, naquele entendimento que vai nos impulsionar a tarefa de conscientização e mudança para que possamos caminhar rumo à nossa perfeição. Que na segunda etapa do trabalho, que se iniciará daqui a pouco, tu possas continuar conosco, nos ajudando também nesse momento, nos mantermos receptivos às energias que receberemos dos médiuns e da espiritualidade, para que ao final desse trabalho levemos o conhecimento espiritual e essas energias benfazejas que hão de nos sustentar ao longo de toda a semana. E o conhecimento que há de nos ajudar a caminhar de forma mais assertiva nesse planeta de provas e expiações. Que a tua fé e o teu amor, a tua paz, possa estar conosco hoje e sempre. Que tu possa nos conduzir aos nossos lares ou locais de destino em total segurança. Que assim seja, graças a Deus.